Ora, bom dia. Esta aula é a aula 40.2, na sequência da explicação que dei sobre a realização de planos de pormenor, sendo que o plano de pormenor se divide em três partes fundamentais. A primeira é uma parte de análise, de interpretação, classificação, entendimento do caráter identitário de determinada área, determinado território. A segunda é um projeto de organização, de reestruturação, de definição do território na área de intervenção. Chamo aqui a atenção da necessidade de entender o que é a delimitação, ou seja, a área de intervenção, e não devemos esquecer sempre que esta área de intervenção tem por si, não só no entendimento como na proposta, relações de convergência e divergência com uma área mais alargada do território, que é aquilo que eu chamo de área de influência. Bom, e depois tem uma terceira componente, que é o regulamento, que já foi dito na aula 40.1. O regulamento é fundamental porque é a materialização, é uma questão de gestão do território. Nós, arquitetos, intervimos no espaço, intervimos no desenho do espaço e esquecemos muitas vezes que a gestão do território não é por desenhos, é por regulamentos, é por leis, e é isso que nos faz reger e desenvolver o nosso trabalho. Bom, esta aula tem a ver com os instrumentos e os diferentes temas que envolvem esta análise, por um lado, o entendimento do espaço, mas depois também a caracterização na nossa proposta. Então, vocês têm no vosso menu uma lista de folhas possíveis. Não são, infelizmente ainda não está normalizado. Estamos agora a entender que seria de todo importante que o próprio plano de urbanização, plano de pormenor, plano estratégico, tivessem normas de representação. Às vezes as próprias escalas não são sempre iguais, porque um plano de pormenor para uma determinada área pode ser mais alargado ou mais contido pela própria caracterização do espaço, não é? Bom, então eu chamei-lhe folhas. Entendam que folhas são capítulos, são temas, porque aquilo que se deve incluir numa folha não é só apenas o desenho objetivo desse tema, mas depois muitas vezes se devem incluir na mesma folha um perfil, um esquiço, um 3D, uma legenda que melhor caracterize e identifique o assunto que estamos a abordar. Bom, na folha 1 vocês têm localização e identificação da área de estudo. É muito importante, quer ao nível da análise do território, quer ao nível também da apresentação da proposta, que se perceba claramente qual é a delimitação da nossa área de intervenção, mas onde é que ela se insere, qual é a área de influência, e nesse aspecto temos que incluir na mesma folha, para uma leitura mais assertiva e mais clara do território que estamos a intervir, quais são essas relações de convergência ou divergência que existam entre uma área de influência mais alargada e a área objetivamente de estudo. Eu volto a dizer que no terceiro ponto existe um regulamento, existe uma lei. E essa lei são números, são regras, são leis, que dizem claramente a estrada tem X, a casa tem Y e o prédio tem Z. Significa que nós temos que ser bastante claros na delimitação e no rigor desta definição dos espaços. A folha 2, normalmente é uma folha de resumo, é uma folha de apresentação, onde nós colocamos a proposta, um pouco mais agradável à vista, onde incluímos umas tramas para que se perceba bem o que é que são os espaços impermeabilizados, os espaços de jardim, os espaços mais volumétricos, usa-se muitas vezes tramas e sombras para que o entendimento global da proposta seja mais apelativo. A folha 3, planta geral de trabalho. Esta folha 3 é muito importante porque é, na realidade, a folha, talvez a única que vai ser publicada em Diário da República. Ora, não obstante ter o seu rigor gráfico, e aqui penso que é importante referir aquilo que vos falei sobre o desenho tem três componentes fundamentais. Uma que é o rigor e a representação gráfica. 2, cotas e medidas. Tem que ter escala, tem que ter cotas, tem que ter medidas, porque sem isso
há uma leitura falível da própria proposta. E depois a terceira componente, que é legendas e conteúdos. Portanto, todas as folhas devem ser devidamente explicadas através de pequeninas notas, pequeninos parágrafos, pequeninas palavras, as legendas e o que vocês entendam oportuno. Mas, fundamentalmente, esta planta geral de trabalho é uma planta técnica. E, portanto, tem que ter na própria planta um perfil em baixo que diga claramente qual é a medida da faixa de rodagem, do lancil, do passeio, do estacionamento. E isso deve estar devidamente cotado. E nesta planta, normalmente, até se adiciona ou integralmente ou parte do quadro sinótico. Folha 4, vermelhos e amarelos. Apesar dela aparecer aqui numa sequência inicial, a verdade é que os vermelhos e amarelos são feitos no fim. O que temos, aquilo que estamos a propor, e tentar encontrar esta leitura de onde e como é que estamos a alterar o espaço. Portanto, a planta de vermelhos e amarelos é fundamental, quanto mais não seja nas linhas estruturantes, para que se perceba, e é nesta folha que se percebe qual foi a estratégia definida antes da elaboração do projeto. Folha 5, faseamento e intervenção, muito importante. Muito importante. Um plano de pormenor implica necessariamente construir a casa. Ou seja, nós podemos fazer um 3D muito bonito, podemos fazer um projeto de arquitetura e depois podemos fazer um projeto de execução, onde temos o pormenor da porta, do rodapé, do que vocês quiserem. Mas tem que ser construído. Se não for construído, não há obra de arquitetura. Há um projeto de arquitetura, mas não existe obra. Plano de pormenor é a mesma coisa. Então significa que só existe plano de pormenor quando for construído. E é este o grande problema que nós temos nas nossas cidades. Porquê? Porque enquanto um projeto de arquitetura, nós temos o cliente, temos o arquiteto e temos papéis. E fazemos o projeto rapidamente, 1, 2, 3 meses, não importa, passa-se à construção, ou seja, num ano podemos ter a obra construída. Um plano de pormenor não é possível. Por isso é que a visão estratégica de um plano de pormenor tem que ser cuidada. Porque só o levantamento, a análise é tão pluridisciplinar, implica tantas pessoas a intervirem no estudo, que demora o seu tempo. Fazer o levantamento, fazer a atualização de cartografia. Eu estou a fazer agora um plano que obriga ao levantamento georreferenciado, porque a própria Câmara Municipal, o município, não tem ainda uma cartografia que esteja georreferenciada. Portanto, eu estou a desenvolver um plano, mas a aguardar depois para retificar mediante uns levantamentos mais atualizados que tenha. Bom, portanto, faseamento e intervenção. Eu faço um levantamento, tenho uma equipe também complexa para fazer um plano do pormenor, e depois vêm juristas que fazem um regulamento, vai-se testar se esse regulamento, se há incompatibilidades ou constrangimentos quando esse regulamento estiver feito, é publicado no Diário da República, que não é no dia seguinte, é cabimentado, são libertadas as verbas e ninguém vai libertar verbas, milhões, para fazer um plano de pormenor. Portanto, alguns também há uma gestão do próprio plano, dizendo, bom, deste plano de pormenor, até porque temos aqui, por exemplo, uma pessoa interessada em construir um determinado prédio, um determinado edifício, portanto, vamos começar por abrir esta rua. É muito importante um plano de pormenor. Se esse plano de pormenor implica alterações reais no espaço, implica também termos consciência de como começar o plano de pormenor. Qual a primeira rua que vai ser aberta? Em que é que nós podemos, se vamos demolir estas casas, vamos pôr as pessoas onde? Significa que o faseamento do plano de pormenor é uma coisa muito importante.